Oi. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Eu espero que seja um- uma oportunidade para todo mundo ouvir coisas boas, tirar as dúvidas, interagir, tá? Então a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui hoje. Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Eu tô chamando ela aqui. E a gente já vai começar. Acho que ela ainda não entrou, mas já tá entrando. Então sejam bem-vindos todos. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Oi, Elô, boa noite. A gente vai começar um bate-papo aqui com a Elô. Tá me ouvindo, Elô? Boa noite. Então, eu estou acolhendo, eu tô acolhendo o pessoal que está chegando, né? Falando que hoje a gente quer ter um espaço aqui na oficina para as pessoas ouvirem coisas boas, para se animarem e para quem quiser compartilhar com a gente e trazer a sua dúvida, a sua experiência, compartilhar um pensamento, está aberto para isso. É só escrever no chat, né? E aí a gente vai interagindo, o que também é bem legal. Então eu queria apresentar um pouquinho você antes, né? A Elo, ela é bailarina, ela é psicóloga, ela tem uma escola de dança, né? E ela tem também uma vertente da psicologia que é muito legal, que é o psicobalé, né? Então hoje a Elo está aqui com a gente bondosamente para trazer um pouco dessa experiência toda dela. E agora eu queria, Elo, que você dissesse um pouquinho para a gente da tua trajetória, né? Da tua vida, como que foi até chegar até aqui. Tá ótimo. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Tá me Sim, ouvindo, Dé? sim, Tá bom, tô. tá bom. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, né? Com muita honra que eu venho aqui falar com você, uma pessoa muito querida. É, o que eu posso compartilhar com vocês, falando um pouquinho da minha história, da minha vida, que é bacana, é o fato de eu nem sabia que eu estava fazendo isso com aquela idade, entre 18 e 20 anos de idade, eu nem sabia que eu estava fazendo isso, mas eu planejei minha vida inteira. Hoje eu vejo, eu planejei e eu não sabia. Meus estudos na dança, eles começaram com 10 anos de idade, eu não entrei novinha. Na minha época, é, não tinha isso de entrar com novinha, 3, 4, 5 aninhos, né? A gente entrava um pouco mais tarde. E também não tinham muitas escolas de dança, não é, né? Não é como é hoje. Era tudo mais limitado. Enfim, eu entrei, comecei com 10 anos de idade, nunca parei os estudos na dança, eu fui direto fazendo, com entre 16 anos, mais ou menos por aí, 17, eu me formei. E já desde essa idade mesmo, propriamente, eu já comecei a dar aula. E dançava, né? Dancei e tal, tudo direitinho fiz. Na dança eu fiz, minha formação é balé, jazz, e naquela época era balé moderno que nós tínhamos, nós não tínhamos contemporâneo, ele chegou depois, mais na década de 80. E faz 40 anos que eu estou dando aula, sendo professora, né? Então, já faz 40 anos de experiência, o que é, assim, super gratificante. Eu amo olhar para trás e ver
toda essa bagagem, é muito gratificante. E, paralelamente, eu também não parei meus estudos, porque eu acho que a gente tem que ter os outros estudos também, porque devemos desenvolver o nosso intelecto também, não só o corpo, mas a mente. Então, dentro da parte acadêmica, eu fui fazer psicologia. Porque na minha época também não tinha uma faculdade de dança, porque se tivesse era a faculdade de dança que eu faria. Mas não tinha, não existia. Então eu sabia que eu sempre gostei do ser humano, do relacionamento humano, eu gosto muito de estar com pessoas. E aí eu tinha que ir para uma área que fosse essa, humana, que desenvolvesse isso. E aí a psicologia me encantou. Então fui para psicologia. Então, paralelamente à dança, eu fui fazer psicologia. Bom, lá para os meus 20 anos, na verdade eu me formei com 22 para 23, eu estava me formando da psicologia e já estava sendo professora de balé, né? Bastante tempo já, desde os meus 16, 17, onde eu comecei, e aí eu já estava, e fui ampliando minhas aulas, fui ampliando, ampliando. No outro ano eu tinha mais turmas, então eu comecei a ser professora. E eu comecei também a lidar com os pais, porque era o que eu gostava também. Então eu comecei a lidar com os pais, eu conversava muito com os alunos, essa questão do respeito, da pedagogia, quando você vai dar uma aula, sua forma pedagógica de falar, de ensinar, isso é muito importante, enfim. Então eles gostavam muito, e aí foram aumentando turmas, enfim. Depois a professora não, desculpa, a diretora dessa escola resolveu que não ia mais dar continuidade, ela também foi para outros caminhos, aí eu resolvi abrir a minha escola. E aí, com 25 anos de idade, eu abri a minha escola. E já me casei também, tudo junto. Casei, tal, porque eu já pus na minha cabeça lá nos meus 18 que até 30 eu queria ter tido meus filhos já. Então você vê, aquilo que eu comecei falando, eu planejei. E, gente, planejamento é tudo nessa vida. Você planeje, porque aí você vai trabalhar para chegar lá. Então, mas eu não sabia que eu estava fazendo isso, era inconsciente em mim, eu fui fazendo. Então, eu gostava de dançar, desenvolvi a dança, quis fazer psicologia, fui e fiz a psicologia, depois de tanto estar atuando e decidi que iria à escola, montei a escola, com 25 anos de idade, e me casei. E antes dos 30 tive meus 2 filhos. Então, hoje eu sou mãe, sou psicóloga, sou dona de escola. Nas horas vagas eu procuro algum projetinho aí, alguma coisa para eu fazer. Enfim, aí essa foi minha vida. Minha vida não para. Minha vida não para, eu não paro e assim nós vamos, né? Então, meus filhos hoje estão criados e tudo mais. Dentro da área da psicologia, eu não fui pelas vertentes tradicionais, orais, freudianas. Não que eu não goste, amo Freud. Mas eu já tinha essa vertente corporal em mim, né? Desde os 10 anos fazendo movimento corporal. E eu sentia em mim, assim que eu estudava e fazia o meu balé e dava minha aula, eu entendia o quanto compunha, o quanto me agregava, o quanto me complementava. E eu falei, nossa, isso aqui é bom demais, eu quero isso daqui para as pessoas. E na área da psicologia, então, eu fui mais para a vertente de biodança, de psicodança, lá na época que eu cursava a faculdade, né? Psicomotricidade, então, psicodrama. Eu fui um pouco para essas vertentes, as vertentes mais corporais, né? E assim foi. Montei minha escola, desenvolvi minha escola, graças a Deus, tem 35 anos de escola, tudo ótimo. Só que aí surgiu a oportunidade de fazer, veio bem depois, né? Um curso com Georgina Farias, que ela desenvolveu uma metodologia chamada psicobalé. Ela é cubana, ela é psiquiatra cubana. E ela, junto com Alice Alonso, que foi a primeira bailarina de Cuba por anos a fio, se juntaram e fundamentaram um método, né, que trabalha mente e corpo. Eu falei, nossa, quando eu vi aquilo, né, quando eu vi aquilo, eu falei, não, é isso, é tudo que eu sou, deixa eu ir lá ver. Enfim, fiz o curso com a própria Georgina, foi assim, magnífico.
E explicando assim para vocês um pouquinho do que é o psicobalé, é o seguinte, o psicobalé, ela é uma psicoterapia. Então, tem o cunho de formar bailarinos? Não, não. No psicobalé, nós não formamos bailarinos. Vocês, bailarinos que estão aqui nos ouvindo, vão para as escolas, né? Vocês aqui já estão na escola, na oficina. Vai para a oficina, é lá que vocês vão se formar. Então, não tem nada a ver, para deixar bem claro o que é o psicobalé, que às vezes as pessoas confundem. Uhum. Vai formar bailarina? Não, não vai. Nós pegamos a técnica do balé como um veículo condutor para chegar à psique. E aí trabalhar a integralidade do ser humano. Entende? Então, isso é muito rico, isso é muito lindo. Eu hoje desenvolvo o psicobalé com algumas pessoas que me procuram de forma particular, pode ser em grupo, é muito legal em grupo é muito rico. Muito rico. Por quê? Porque um acaba somando com o outro também as questões sociais. Então, aí é que fica completo, né? Você está trabalhando mente, corpo e o social, tudo junto. Então, esses nossos encontros de psicobalé, eles são o seguinte, no começo do encontro, nós nos aquecemos, né? Nós nos aquecemos, nós trazemos técnicas básicas do balé, por isso que eu digo que ele não é formador, né, de balé. Então, nós vamos trazer a técnica básica, nós vamos trazer plié, nós vamos trazer tandi, rondejame, um relevé, um arabesque, um échappé. A gente vai trazer coisas um pouco mais básicas para ir mobilizando aquele corpo. E durante o período que está sendo mobilizado, ele está se aquecendo nessa técnica. E a partir dessa técnica, a cada encontro existe uma proposta de trabalho. E durante essa questão corporal, essa parte que é mais corporal do balé, nós vamos trazendo um pouco dessa dinâmica que a gente quer para aquele encontro, para aquele momento. O que que a gente quer tratar naquele corpo, naquele momento? Nossa, que rico isso, hein? Muito, muito, Débora, muito, Riquíssimo, muito mesmo. riquíssimo. Olha, eu me arrepio. E aí nós trabalhamos, tem esse momento, e aí tem um momento de jogos, aí a gente já sai do balé, já parte para uns jogos, que é o que a gente quer trabalhar naquele momento, e ainda continua sendo corporal. E aí eu chamo de roda da conversa. Mas para o final, a gente senta e vai fazer a roda da conversa. E onde está centrada essa roda da conversa? Está centrada em tudo que aconteceu naquele momento, naquela aula ou naquele encontro. Então, nós vamos falar as reações que o nosso corpo teve fazendo X, Y ou Z de movimentos, o que que nós sentimos quando estávamos fazendo aquilo, o que que nos remeteu, a que pensamento nos trouxe aquilo ali. E aí a gente vai somando, vai agregando com a vida, com as situações, tanto passada quanto presente, e vamos somando tudo. Então, é o veículo condutor que nos leva a trabalhar a nossa psique. É muito rico, viu, Débora? Muito rico. Eu Nossa, amo muito. eu tô assim surpresa, porque só de você contar, eu já tô, parece que vendo a coisa acontecer. E a gente que é da dança, a gente sabe o quanto a dança mexe, né? Com o sentimento, com as emoções, com tudo, com toda a sua história, tudo que você viveu, tudo que você vive, né? Então eu acho que é Verdade. uma coisa fantástica, deve ser muito gostoso participar, né, de uma dinâmica assim. E já puxando por aí, Elo, a gente está vivendo, né, hoje uma situação inesperada, inusitada, ímpar, que a gente não imaginou que iria viver, né? Sim. E aí vem a nossa questão, porque quando se falou em isolamento, no começo, lá em março, as pessoas, tá, a gente vai ficar 15 dias aí, em abril nós estamos de volta. E
nada, né? Foram 15, mais 15. No começo, eu percebi as pessoas com um ânimo um pouquinho melhor. Só que agora, depois de 70 dias confinados, começam a aparecer, né, angústias, começam a aparecer impaciências, a aparecer vários sentimentos que é difícil da gente Verdade. localizar, trabalhar. E aí eu te pergunto, né? O que que você poderia trazer para a gente como luz nesse momento em que está todo mundo isolado e sem poder fazer as coisas como a gente fazia antes, né? O que que você pode trazer para a gente como luz? Olha, Débora, muita coisa. Se você me deixar falar aqui, minha filha. É. É. Bom, vamos lá. Vamos dividir a parte corporal da parte emocional, tá bom? Para ser mais didático, para as pessoas lerem bem. Es- é, Somos um ser trino. Nós somos emocional, corporal e cognitivo. Então, nós temos que trabalhar esses três pilares da nossa vida o tempo todo, com pandemia ou sem pandemia, né? Tsunamis na nossa vida passa a qualquer instante, seja ele o nome que tiver. O nome que ele está tendo agora é Covid. Mas, enfim, tsunamis tem muito. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar não só agora, nesse momento, mas em todo momento da sua vida, em primeiro lugar, coloque organização e planejamento no seu corpo, na sua vida. E aí, vou fundamentar o porquê que eu estou trazendo isso primeiro. Justamente por estarmos neste período de isolamento, né? Então, nós fomos cerceados de espaço. Agora não podemos mais ir e vir tanto. Estamos cerceados e limitados num espaço menor. Isso nos prejudica? Socialmente, claro, porque gostaríamos de estar trocando, porque somos seres sociais, gostaríamos de estar trocando com as pessoas, e é isso que pode nos irritar, nos magoar, nos deixar um pouco sentimental, um pouco triste e tal. Tá, isso a gente vai falar já já. Para eu não me sentir muito assim, qual a primeira coisa que eu deveria fazer? Organizar minha vida neste novo espaço. Em primeiro lugar, aceite que é isso. Aceitação. Se você não aceitar que agora é isto e ficar dando murro em ponta de faca, ai meu Deus, pô, eu queria sair, acho que eu vou dar uma fugida, acho que não sei o quê. E não pode, gente. Vamos assumir o que é, vamos assumir a realidade, em primeiro lugar. Então, aceitação. Vamos aceitar. Beleza. Aceitou? Então, qual é a minha vida agora? Aí começa a olhar para a sua vida. Qual é a minha vida agora? Minha vida agora é, tá, ok, reduziu. É agora essas quatro paredes aqui. O que que eu posso fazer aqui dentro, de bom para mim e para quem está comigo, caso eu não esteja sozinho? Organizar. E quando eu digo organizar, Débora, é um pouco geral mesmo, que é assim, é organizar a sua rotina. Então, por que que eu estou dizendo isso? É muito importante, olha, pelo fato da gente estar em casa, casa nos remete inconscientemente a descanso. É descanso. Eu chego na minha casa e faço cheguei, depois de um dia cansativo de trabalho, verdade ou mentira? Sim, sim, sim. Então, inconscientemente, casa é um lugar de relaxamento, de descanso, de prazer. É aqui meu porto seguro. Então, queira ou não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tem mais gente comigo, é trabalho e estudo, tudo junto da minha casa, fora a minha vida pessoal, dentro da minha casa, familiar, que seja. Como eu vou administrar também esses três mundos dentro da minha casa? Então tá.
Primeiro passo, aceitação. Segundo passo, organização de tudo isto. Então, porque eu estou em casa, inconsciente, eu vou querer relaxar. Eu vou acordar a qualquer hora? Um dia eu vou acordar às 7, o outro às 8, o outro às 9, o outro às 9h30? Não. Começa daí. Coloque horário para acordar todos os dias. E eu digo a vocês, coloque horário para a casa inteira. É a casa inteira que acorda. Tudo bem, vamos respeitar as faixas etárias. Às vezes tem bebês, às vezes tem crianças muito pequenas, que não necessitam disso nesse momento. Enfim, cada um com a sua realidade vai equilibrar isto. Mas, a grosso modo, para dar uma explicação mais geral, hora para acordar. A casa acorda. Todo mundo vai, sei lá, tomar seu café, faz o que a casa tem que fazer. Tá na hora de ir para a escola. A criança tem que pôr o uniforme. Ela não tem que ir de pijama para a escola. Sim. Ela não tem que fazer a escola dela, que agora está online, está chegando na casa dela, no celular dela, na cama. Cama é lugar de estudar? Percebe na mente o que que causa? É inconsciente, ninguém está percebendo que isso vai acontecer, mas vai. Então, estabeleça, quando eu quero falar de organização, estabeleça um canto para o seu filho, para aquela pessoa que precisa estudar, enfim, uma que precisa estudar, são 2, são 3 na casa, não sei, não importa. O ideal é arrumar um canto para cada um. E também que não fiquem juntos, porque eu acredito que as idades não sejam iguais, que não estejam na mesma sala. Então, cada um tem o seu canto, cada um com o seu professor que está chegando ali. A escola, naquele momento, é responsável por aquelas crianças. Vocês, familiares, não. Um apoio, porque às vezes é pequeno e não sabe mexer no celular, babá, babá, enfim, dá o apoio, mas criança é esperta, pega rapidinho, depois já nem precisa mais do apoio. É verdade. Então não precisa ficar em cima, não é, Débora? A escola está fazendo bem o seu papel, está trazendo o que precisa, não é verdade? Enfim, porque está todo mundo se reinventando. Você mesmo acabou de dizer isso, e a escola está se reinventando. Os professores estão, assim, exímios naquilo que eles estão fazendo, porque eles foram buscar ferramentas. Então, acredite na escola do seu filho, acredite no professor do seu filho e vá trabalhar no lugar ao lado, no cômodo ao lado, mas vá trabalhar. E uma coisa importante, Débora, se a gente pôs uniforme no filho, isto é para a mente, se a gente pôs uniforme no filho, não vá trabalhar de pijama, ou não vá trabalhar de short. Sim. Não é? Lógico. Porque Coloque senão uma não imaginou, né? Não, e o exemplo, né, Débora? E o Claro. exemplo, os adultos que estão nos ouvindo aqui, é muito rico falar isto. A criança, às vezes a gente pensa que ela não está nem aí, está ali no mundinho dela. São as mensagens subliminares. A criança está aqui no mundinho dela, mas está ouvindo, está vendo. A criança é multifocal hoje em dia. Sim. Então, gente, vocês são exemplos dentro da casa de vocês. Se querem um filho organizado, organize sua vida e sua casa, percebe? Então, assim, coloque uma roupa que você saísse à rua, que você consegue sair para a rua. Coloque uma roupa legal, não precisa ser uma gala. Coloque uma roupa boa, legal, e vá trabalhar sentado na sua escrivaninha. Mas isso faz parte da organização da casa. O filho está vendo. Opa, ele foi lá trabalhar, ela foi lá trabalhar. Pá, pá, pá. A mãe está na cozinha, está limpando a casa, porque aquele momento ela tirou o período da manhã para isso, ela vai trabalhar à tarde. Não importa. Cada um, eu estou falando no geral, cada um vai estruturar o seu. Mas o que precisa ter é essa estrutura. Terceira coisa, combinados, Débora. Combinados. Combine. Sabe, os adultos com as crianças, traga combinados, acertos, direitos e deveres. A criança vai querer brincar, brincar, brincar. Que bom que agora tem celular 24 horas para mim. Não podia, agora está aberto o celular. Não é bem assim, calma lá. A hora de brincar no celular é da hora X à hora Y. Brincar, você tem direito. Vai brincar no celular, mas define qual é a hora da brincadeira. Porque o celular agora
virou mecanismo de trabalho para a criança também. Ela estuda no celular. Agora virou uma ferramenta belíssima para ela estudar. Então agora ela tem os dois em um, Débora. E a Sim. criança tem que discernir isso. Quando eu brinco e quando eu trabalho, estudo no Sim. celular. Não é? Então isso E é isso muito também, importante. Elô, desculpa te cortar. Isso também acontece de uma outra forma, até com os adolescentes, né? Porque os adolescentes também têm, eles já têm uma paixão pelo celular, né? Porque faz parte da Sim, faixa etária deles. Mas sim. às vezes se confunde muito isso e não tem esse divisor de águas, né? Agora é trabalho, agora é TikTok e tudo mais, né? Agora a onda é TikTok. Eu tenho umas adolescentes que eu faço coach, é o seguinte, gente, isso que a Débora trouxe é bem rico. O que eu falo para as minhas coaches é o seguinte, a mesma organização que eu estou falando aqui para vocês, elas têm que colocar regras no dia delas, inclusive isso que você está falando celular. Então é o seguinte, de manhã normalmente elas vão para a escola, dentro de casa, mas vão para a escola. Até 1 hora da tarde está envolvida com escola, e aí vem almoço, a partir das 2 elas estão liberadas. Só que tem que ter horário de estudar, horário de fazer as lições, horário de fazer umas pesquisas, não pode ficar sem estudo. E o intelecto? Tenho que alimentar meu intelecto. Então tem que ter hora para o estudo, sim, determinado. E ali não é para pegar celular para conversa. Tira esses horários. Aí ela faz dança, ela está na escola, ela faz dança, ela faz, sei lá, o inglês, ela atua em outra área. Vai lá naquele horário e faz aquela aula. Sobrou tempo, vou atuar aqui, vou conversar com meus amigos, é a parte social também. Deixa eu fazer minha parte social aqui com os meus amigos, mas destinar qual é o horário que eu vou levar para o meu social. E digo mais, Débora, traga para a família de vocês o horário da família. Qual é o horário de ficar em família? Sim, Né? porque senão corre o risco de todo mundo estar dentro de casa e estar separado, né? Exatamente. Cada um no seu celular. Então, assim, qual é o momento familiar que você escolheu para ficar com a sua família? Que você vai estreitar esses laços familiares. E, Débora, eu estou ouvindo coisas lindas, depoimentos lindos. Adolescente chegar para mim e falar assim que no começo achava que ia ser entediante ficar em casa e sempre com as mesmas pessoas. E veja, estava falando da família e fala, nossa, eu descobri outra família, eu já ouvi isso. Eu Isso mesmo. descobri outras pessoas. Olha que rico, Débora, olha que coisa positiva. Já que você tocou nesse ponto da família, né? Uma das coisas que eu acho, a gente vê, é muito comum você ver, e faz parte da natureza humana, esse conflito de pais e filhos, né? E às vezes, quando são adolescentes ou jovens, esses conflitos são maiores. Então, de Sim, repente, tem que ficar clausurado dentro de casa com os pais, né? E, de repente é uma boa oportunidade para que essa situação gere um diálogo, né? Para se limpar essas relações, não é? sim, sim. Esse é o que eu chamo de momento família. Vamos criar um momento família. Porque o jovem, ele tem direitos, mas ele tem deveres. Os deveres ele tem que ter feito durante o dia. Isso tem que ser cobrado. De forma rígida, ríspica? Não, não, de forma alguma. É, mas ele cumpriu os deveres dele, foi para a escola, fez a lição. Teve um momento social dele, agora eu posso tirar aqui 1 horinha, meia horinha, 40 minutos, não importa. Estou aqui com os meus amigos, estou aqui fazendo o que eu quero. Agora é o momento da família, que é isso que você está falando. Vamos estreitar esses laços. Deixa eu mostrar quem eu sou. E é importante, eu vou dizer mais, Débora, é importante a família se abrir para esses jovens.
E o que eu quero dizer com se abrir? É, é ficar abrindo assunto de adulto, que às vezes nem é para o adolescente? Não, não é isto. O assunto de adulto deixa com o adulto, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é, mostra quem você é, né? Eu acho que os pais já estão resgatando, Débora, e eu acho isso uma outra coisa bem positiva, eles já estão resgatando muito o seu passado, tendo que auxiliar os filhos, às vezes, em alguma atividade escolar. Eles estão eles estão trazendo aquela memória afetiva, eu diria até, do momento escola que ele teve, porque é afetivo também a escola. A gente foi feliz na escola. É um período feliz. É. Então, é de aprendizagem e é de felicidade. Ajudando o filho a fazer texto de faculdade também, viu, Elô? Olá, olá, texto de faculdade já, percebe? É isso aí. Então, quanta coisa nós não estamos resgatando que é nosso, nós somos isso, nós fazemos isso, nós somos assim. E mostrar para eles. E não ter vergonha, ó, na minha época isso aqui não era desse jeito, agora eu não estou entendendo não. Vamos lá perguntar para a sua professora. Veja, você não se intimide em falar não sei. Não se intimide. A gente não é obrigado e ninguém sabe tudo nessa vida. Mas dê caminhos. Eu vou lá perguntar para sua professora, depende da idade, claro. Ou vá lá, pergunte. Vamos lá perguntar, pergunta para ela, tire essa dúvida, traga aqui e depois a gente conversa. Sabe, mostra caminhos. Então, mostrar caminhos, você está mostrando quem você é, como você age na vida. Isso já é um grande ensinamento. E aí, respondendo um pouquinho aí a sua pergunta, complementando, na verdade, vai estreitar esses laços. Porque eu vou me abrir, eu vou me mostrar como eu sou. E eu vou aceitar meu filho como ele é. E eu vou te dizer, porque eles estão vendo agora o como esses filhos estão aprendendo. Como é o processo de aprendizagem do meu filho? Eles não viam. Quem faz esse processo é a escola. Não Nosso é isso? A professor. escola para fazer, desenvolver esse processo na criança e no adolescente. Só que agora os pais estão tendo uma coisa rica dentro de casa. Eles estão tendo a oportunidade de ver como seus filhos aprendem. Quais vias sensoriais são melhores para o seu filho aprender? Quais as dificuldades que ele tem ao aprender? E às vezes a escola pode até já ter pontuado para esse pai. Olha, procura isso, vê aquilo lá, essa matéria com seu filho, aquilo lá. Às vezes a escola já elucidou algumas coisas, mas na vida corrida aí fora, às vezes não deu para procurar, gente. Só que agora Deus te deu essa oportunidade. Você está podendo ver isso no seu filho. Olha que coisa rica. Olha que estreitamento de laço, Débora. E já é o dia Mas inteiro esse. eu, até tem uma questão aqui assim, né, de como os professores, como nós professores, podemos acalmar os pais, porque muitos pais estão muito angustiados com muitas coisas, né, para gerenciar ali dentro de casa, né? Sim, Então, aí a gente fica pensando. é, Esse pai, essa mãe, né, que além de estar presenciando esse processo educativo do filho, ainda tem que trabalhar dentro de casa claro, e tem que dar conta de colocar o filho nos horários certos, né, como você estava sugerindo. Às vezes, claro. eles mesmos ficam angustiados, porque, ai, gente, eu não estou dando conta, eu acho que meu filho não vai entrar, minha filha não vai entrar nas aulas de balé, por exemplo. Porque a aula de balé é uma coisa que dá para você É o melhor parar. momento. É o É, melhor momento. então. E aí, o que, que a gente poderia falar para esses pais? Porque eu acho que é uma angústia, é uma aflição muito autêntica, né, na verdade, para esse período. Débora, eu diria assim, olha, em primeiro lugar, abaixa a guarda, sabe? Não se cobre tanto.
divida as responsabilidades. Divida as responsabilidades. Em primeiro lugar, isto. Deixe cada um dentro do seu tempo fazendo aquilo que lhe pertence fazer. E aí, trazendo a aula de balé, que é uma coisa, aula de balé, de dança, sapateado, não importa, jazz, né? Movimento corporal que a criança ou adolescente faça. Eu vou dizer para vocês, pais, pode ter certeza, é o momento mais feliz da vida dos filhos de vocês. Por quê? Porque eles vão poder mobilizar, eles vão ter a oportunidade de mobilizar o corpo, esse corpo que está, entre aspas, parado, num espaço restrito. É o momento, tenham certeza disso, que os seus filhos vão libertar a mente deles. Principalmente se vocês, pais, colocaram essa ordem e essa regra e exigiram deles as responsabilidades. E ir para uma escola de dança faz parte da responsabilidade. Tirar isto dele é tirar uma parte da responsabilidade do dia dele. Entende? Então, nesse primeiro momento, apesar do tempo estar se estendendo, é muito importante que o jovem, a criança, o adolescente, façam tudo o que estavam fazendo. Não deixe de fazer. Isso é bom para a mente, desenvolve o intelecto, desenvolve o corpo, desenvolve o emocional. A criança vai pôr algum estresse para fora naquele momento. Às vezes a aula, às vezes o exercício exigiu muito da atividade cerebral, do intelecto dele. Ele teve que debruçar ali na lição, foi um pouco penoso. Sim, porque a gente sabe que é. Às vezes é. E qual o problema? Tal. Ai, aquele momento de eu ir para minha aula de dança é o meu momento que eu vou esparecer, vou pôr tudo para fora, vou externalizar e não vou ficar o quê? Triste, depressivo, angustiado. A dança, o movimento corporal tem essa benesse, traz esse benefício para o ser humano. Nós que fazemos sabemos disso. Muito bem. Inclusive, Elô, aqui tem uma pergunta que Tá. é de pai e professor, né? Como lidar quando as crianças e adolescentes não querem participar das aulas por não gostarem do novo jeito das aulas, que são online? Sim. Sim, isso pode acontecer, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Aí eu diria assim, olha, depende da faixa etária, não é? Vai depender de duas coisas. Primeiro, a faixa etária, porque os muito pequenininhos, ô Débora, para eles é muito difícil ficar ali num celular, numa câmera, num laptop, não sei, por, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, eu não sei, depende do horário, tempo de aula aí, uma hora que seja, porque uma coisa é o presencial, aí sim existe diferença, Débora. Uma coisa é o presencial. A criança ali no presencial, ela tem aquele aconchego da professora, ela tem o toque da professora, ela tem a troca realmente ali ao vivo com a professora, e isso é estimulante. Por mais que ela esteja vendo numa tela a professora, essa parte de estimulação, ela perde-se um pouco, isso é verdadeiro. E acaba que com os muito pequenininhos pode ser difícil segurá-los. Mas a minha dica é, mesmo assim, não deixe de levar a aula, não deixe que ela não faça a aula naquele momento, entende? Coloque nem que foram pouco, 5 minutos, ela ficou 10 minutos, deixa ficar. Aí a criança ficou angustiada porque não é esse formato que eu quero. Ok, existe isso. Se existiu a fala, a criança está sentindo isto. Você pode respeitar isso. Não, ok. Você quer fazer hoje menos tempo? Vai dando opções. Mas tomar o cuidado, e aí eu volto a insistir, depende muito das idades. A gente tem que ter esse bom senso dentro da casa. Não perder esta ordem da vida da filha, estou organizando a vida da minha filha, do meu filho, não perder essa organização, não perder, não é só questão organização rotina, mas não deixar que os filhos percam esse vínculo com os afazeres, com as responsabilidades.
É uma responsabilidade para a dança também, além de ser muito prazeroso. Pode não estar prazeroso neste momento, não estar muito prazeroso. Mas ela tá ali, tá vendo a professora, então que seja 10 minutos, tenta segurar um pouquinho, bababá. Não deu? Não deu. Não deu. Tenta no dia seguinte, pula um dia somente, mas traz no outro. É assim, tá bom, então agora deixa. Ah, quando voltar, você volta. Porque aí vai perder dentro dela aquela conexão que ela tem e que para ela é prazeroso. Então não pode deixar a criança perder este prazer pelo movimento corporal, seja ele qual for, entende? Porque a criança, gente, ela cria uma identidade corporal. Ela cria essa identidade que vai fazer parte da personalidade dela depois, entende? Sim. Então, é muito importante. Eu sei que é difícil nesse momento. Eu compactuo aí da ideia de vocês, né? Mas existem essas formas de se fazer. E aí vai o bom senso de cada um e o como cada um organizou a sua vida e jogou a responsabilidade no colo do seu filho. Isso veio um pouquinho, Débora, complementar aquela outra, se alguém fez pergunta, enfim, ou a gente estava falando mesmo, daqueles pais que você colocou, me lembrei agora, você colocou, do sofrimento dos pais de estar angustiado, de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo dentro de casa. E vem um pouco disto, não só da organização, mas de saber dividir as responsabilidades com todos. A criança vai brincar, quem vai guardar o brinquedo? É a mãe? Tá entendendo? Eu tô trazendo aqui uma coisa somente aí do dia, né? Mas isso para tudo. Isso para tudo. Esse momento agora é de você fazer isto. Ah, então, eu vou fazer isso, mas depois eu posso fazer aquilo? Isso é um combinado. Pode. Veja primeiro se pode, se é pertinente. Pode. Então, percebe? Se você faz combinados e distribui as responsabilidades, respeitando as faixas etárias, todos vão ter os seus afazeres dentro de casa e você não se sente sobrecarregado. E Sim. agora eu vou aliviar bastante essa pessoa adulta. Você não é obrigado a fazer tudo para todo mundo. Cada um tem sua vida, não é não? É isso aí. Cada um fazendo o seu, com respeito, não é? Então, Sim. se despoja disso. Vou fazer minha parte muito bem feita, vou ajudar quem eu tiver que ajudar, tudo dentro dos limites. Não ultrapasse os seus limites, né? E põe essa ordem para a criança. Agora, gente, por favor, é muito importante para o cérebro e para o emocional a criança mexer o corpo. Não deixe sua criança em casa sem mexer o corpo. Sempre que possível, faça um combinado para ela ir para a aula, se ela não quer, coisas desse gênero. Vai trabalhando isto. Sim. E outra coisa, Elo, é a questão do professor, né? Eu Hum? vejo que tem professoras que ficam se cobrando também de, ai, uma aluna não está querendo fazer minha aula, outra aluna também não está querendo fazer porque é pelo mais eu venho do lado, né? Oficina D, eu vou falar da minha experiência. Existe essa angústia do professor querer ir ao encontro do aluno que está lá do outro lado e conseguir atingi-lo, né? Eu sei que você falou dessa questão da conexão, que pessoalmente a conexão existe e ela é mais fácil. Você acha que tem alguma dica para nós, professores, conseguirmos manter essa conexão e fazer esse aluno não desistir dessas aulas online ou sentir que estão realmente presentes ali fazendo essa aula? Olha, Débora, eu percebo que com os mais velhos, eu não sei como é aí, você está trazendo exemplo, tal, tal, mas aí você me corrija se eu estiver errada. Me parece que com os mais velhos isso é um pouco mais tênue, isso é um pouco mais fácil. Não é mais fácil isso? Com os mais velhos, parece que eles querem Então, e eles vão. É isso? Ou não? mais ou menos, porque eu tive casos aqui na escola de adolescentes tal
que não querem fazer pelo aplicativo, a gente não consegue esse feedback e que acabam se afastando, se distanciando. E a minha preocupação e a preocupação dos professores é de saber se Uhum. aquela pessoinha está bem, né? Porque, de certa maneira, nós também estamos frustrados pela distância, porque nada melhor Claro. do que você pegar no aluno, né? Corrigir aquela perninha, dar aquele Exato, abraço. A gente é exato. muito físico, né? A gente é muito físico. Muito, muito, muito. É, Débora, assim, essas pequenas coisas, elas podem ir acontecendo, e quanto mais nós formos ficar nessa situação, isso pode vir a acontecer. Mas eu julgo que já é uma decorrência de tudo que nós estamos aqui meio conversando. É, eu não quero ser repetitiva, mas se a gente for pensar na casa, tem que ter tudo que eu já falei, o mais possível, com regras até estabelecidas num quadro na parede. Ponto, simples assim. O lado do professor, é claro que causa essa angústia, porque, como você bem falou, a gente é corporal e a gente quer o toque, a gente quer ensinar assim, babá, babá, fora a preocupação que a gente fica, poxa, se o aluno entrou, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Deixa eu saber, babá, babá. Eu acho que é o momento também, Débora, desse professor afinar muito o seu contato com o aluno, né? Então, se esse aluno não veio para a aula aquele dia, é sim estabelecer um contato. Então, eu vou ligar para o meu aluno. E aí, bater um papo com esse aluno, se for o caso, passar para você fazer essa intermediação, alguma coisa do gênero. Porque sim, como você disse, é frustrante para a gente que é professor, né? É, e gostaria de ver a nossa sala com todos eles lá, e eles não estão. Então, temos que estreitar esses laços. E a cada aula que a gente for dando para aqueles que estão, e trazendo essa luz para eles, no sentido da importância de estarem ali e fazendo. Para o benefício próprio, para o benefício do seu corpo, para o benefício do seu emocional. Quanto mais parados eles ficarem, mais eles vão parar suas mentes. Essa é a Sim. judiação, Débora, essa é a dó. Você está entendendo? Eu entendo a angústia do professor, mas este é o grave problema. É isso que as famílias não podem deixar acontecer na medida do seu possível e colocar esse jovem, esse adolescente, essa criança para girar e fazer sim as aulas. E como eu já disse aqui, principalmente essas aulas que são de movimento, que vai fazer mexer intelecto, que vai fazer mexer o instintivo e o emocional, para justamente não acontecer isso, dela querer faltar, e depois, eu vou te falar até mais, Débora, ela não vai nem saber explicar por que ela quer faltar. Vai chegar um momento que ela não vai saber por quê. Por quê? Porque ela já está perdida dentro dela. E é isso que nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar perder essa conexão interior. A minha conexão comigo mesma, quem eu sou, o que eu faço nessa vida. Deixar perder as coisas que eu faço, eu perco conexões. Então, sim, eu entendo a colocação dos professores, cria uma pequena angústia na gente, né, nos professores, de querer esse aluno, mas eu costumo dizer, Débora, que a gente tem que trabalhar o tripé. O tripé é a escola, a família e o aluno. Então, eu acho que agora uma resposta bem adequada a isto, somando tudo que eu falei, é esse tripé começar a agir. A escola em contato direto com estes pais para entender a situação do que está acontecendo, elucidar seu professor, ou até se tiver que ser via professor, aí cada escola do seu jeito, do seu formato, mas estreitar, é isso que eu quero dizer, estreitar essa relação com a família. Chegou a hora de trabalhar o tripé. Eu gosto muito de trabalhar o tripé. Esse tripé tem que ser trabalhado, Débora, porque essas coisas podem acontecer. Nós torcemos e trabalhamos para que não aconteça. Inclusive, a arte vem para isso. A arte mobiliza.
A arte traz luz, a arte traz cor para a vida da pessoa, porque mexe com seus instintos mais internos. E isso é bom, porque isso instiga, né? É isso que mobiliza internamente, né? Então, eu diria isso, trabalhar esse tripé. Então, esse tripé que você fala, né, é uma coisa que a gente sempre preza muito também lá aqui na oficina. E vou ser muito sincera com você. Graças a Deus, nós temos famílias que são muito e são muito abertas e caminham sempre muito, né? Então, eu acho que aí tem um canal de diálogo muito aberto. Talvez realmente a gente Que tenha bom. que, agora, neste momento, estar mais junto ainda, buscando algumas soluções para um ou outro que está um pouquinho mais difícil de levar, né? E outra coisa que eu acho que você falou e que é muito legal é essa coisa da arte trazer toda esse interior, né? A arte tem essa capacidade de trabalhar todo o nosso interior, né? Não só o corpo, não só a mente, mas o nosso espírito, os nossos sentimentos, a nossa emoção. E eu acho, Elo, que numa situação como a gente está vivendo, é primordial a gente abrir mão do uso da arte no nosso dia a dia para poder vivenciar isto da melhor maneira possível, né? Para usar a arte como meio da gente estar entendendo ou não entendendo ou revelando as nossas emoções num momento desse que é um momento tão inseguro, que traz às vezes um pouco de medo. Então, eu acho que abrir mão da arte neste momento é você perder a possibilidade de manter um padrão de vida melhor, né? Sim, isso não deveria e nem poderia acontecer, viu, Débora? Porque através da arte cria essa conexão do ser humano com ele mesmo. A arte tem esse poder de fazer isso. A arte do movimento, então, eu costumo dizer que até uma das minhas paixões é essa, a dança é belíssima nisso, porque ela é completa. Para mim, a dança é completa nisto, porque ela abraça o ser humano integralmente. Então, perder a sua conexão com a vida, eu diria, com o seu modo de vida, com o seu modo de ser. Então, a arte, nesse momento, você colocou muito bem, é o momento de trazer a arte para a vida das pessoas, para dentro da sua casa, para você não perder a conexão com a sua própria vida. Você aprender a viver cada vez melhor, mesmo estando num espaço restrito, porque eu costumo dizer isso também, Débora, nós somos cerceados do espaço, mas só do espaço. Nós somos grandes por dentro. Nós temos muito por dentro, mas muito para trabalhar, mexer, fazer e Ai, acontecer. olha, a gente está com o tempo, tá acabando o nosso tempo, mas eu já vou deixar um convite para você voltar uma outra vez, porque olha, uma hora não dá para a gente falar tudo. Venho, venho com muito prazer. Eu te agradeço demais. Você foi muito, muito, muito importante. Você falou coisas muito importantes que vão Obrigada. orientar, garanto, não só nossos pais, como nossas alunas, nossos professores, e deu uma luz muito bonita aqui para nossa escola. Viu? Muito Obrigada. obrigado. E a gente marca um outro bate-papo, hein? Pode marcar, eu que agradeço. Foi um prazer muito grande, Débora. Um beijo grande para todos, gente. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui. E quem quiser o contato da Elo, depois eu passo para vocês, tá bom? Um beijo grande e até mais.